Agora, ô Piperno, essa situação do Lukaku, porque, ó, se é algum outro jogador, meu Deus do céu, que finalização patética no final de uma final de Champions. Pô, último minuto de uma final de Champions, um cara que é centroavante, que vive de gol, um dos centroavantes mais caros do futebol mundial, valiosíssimo. Pô, cabeceou cara a cara, dentro da pequena área. Baita defesa do Ederson. Pô, torci muito pelo Ederson, que é um cara que eu gosto pessoalmente pra caramba, já me recebeu lá em Manchester. Muita gente boa e um baita goleiro. Mas cabeceou em cima do goleiro, Piperno. Numa final de Champions, um Lukaku não pode ter essa finalização num lance tão fácil. O Pilador, eu sou muito fã dele, né? Porque ele é um jogador de uma força incrível, mas também tem técnica, explosão e tal, mas ele vive uma temporada muito ruim. Eu até brincava com o Bruno aqui no final do jogo, parecia o Lukaku daquele jogo Bélgica e Croácia na Copa. O Lukaku, a Croácia só avançou na Copa porque o Lukaku perdeu 4, 5 gols naquele jogo depois que entrou. E hoje ele parecia aquele Lukaku. Não bastasse essa chance que você falou, ainda teve a bola que no meio do caminho bate nele. Quer dizer, ele está em uma fase, ele estava realmente muito azarado, né? Agora, só, enfim, retomando uma coisa aqui que vocês disseram, assim, o City, ele já impôs uma hegemonia muito impressionante no futebol inglês. É um futebol de muitos clubes ricos, enfim, bilionários e tal, e o City ganhou 5 das últimas 6 ligas. Eu acho que, a não ser que aconteça alguma coisa, enfim, surpreendente, alguma lesão muito séria de algum jogador fundamental, né? Eu tenho a impressão que na próxima temporada o City vai ser mais favorito na Champions do que ele foi agora. Porque vai acontecer um negócio, assim, um fator muito comum aos principais rivais dele. Real Madrid, PSG, o próprio Bayern de Munique e tal. Todos esses grandes clubes, eles estão passando agora por reformulações, perdendo jogadores importantes, né? Então o Real Madrid perdeu o Benzema, o PSG perde o Messi, talvez o Neymar saia, o Bayern de Munique mudou tudo agora e tal, mudou técnico, vai mudar, enfim, mudar jogador. Mas aí também vão contratar pesado, né, Pepe? Não, então, mas o City sai mais pronto. Ele sai muito mais à frente do que os outros. Daí você vê, o Real Madrid ainda manteve o técnico, mas o PSG muda, o Bayern de Munique mudou faz pouco tempo. Então, isso, veja, e você tem do outro lado como grande rival um gigante como o Guardiola. Quer dizer, o Guardiola, com um grupo que ele montou, que ele conhece bem, que ele vai lapidando a cada temporada e que já não tem mais a pressão do primeiro título. Então, da mesma forma que a gente viu recentemente o Real Madrid ganhar 3 títulos em sequência, 4 em 5 anos, eu acho que não é um absurdo imaginar que o City possa impor esse tipo de hegemonia também. E ó, a gente falou de uma possível hegemonia do City, eu concordo com o Piperno, principalmente porque eu acho que tira essa pressão também. O City tinha essa pressão de precisar ganhar uma Champions, a torcida cobrava menos que a do PSG, porque ganhava muito campeonato inglês, mas queria esse título, e depois que você tira, vem mais naturalmente, né? Os outros títulos vêm naturalmente, principalmente você tendo o melhor treinador do mundo e da história, né? É o melhor treinador da história. Primeiro eu quero perguntar o que vocês acham realmente o Guardiola disparadamente o melhor treinador da história do futebol, diante de tudo que ele fez, diante de tudo que ele revolucionou no futebol e dos títulos que já conquistou. E outra, a Inglaterra amplia a sua marca de país com o maior número de clubes campeões da Champions. O City é o sexto time da Inglaterra a ter conquistado um título de Champions. A gente tem Manchester United, Liverpool, que é o maior deles, que é o que tem mais títulos na Inglaterra, Chelsea, Nottingham Forest e Aston Villa. Itália, Alemanha e Holanda vêm em seguida com 3 cada um. Ou seja, disparadamente o país que mais conquistou o título de Champions, porque também, né, Vamp, é o mais rico. É o mais rico. Foram comprados, agora Chelsea foi comprado. Mas ganhou, tem só 2. É a Espanha. Por causa dos 14 do Real Madrid. Verdade, o país que mais ganhou Champions foi a Espanha, porque o Real Madrid tem 14. E o Barcelona tem quantos? 4? 5. 5. Então são 19. Mas é o normal, né, Vamp? Porque é o futebol mais rico do mundo. Então provavelmente vão vir mais títulos pro futebol inglês.
Não era... Agora tem o Newcastle, que já é do príncipe não da era, Arábia. alguns anos atrás, antes de virar a Premier League, não era o futebol mais visto do mundo. Sempre foi o campeonato italiano, o campeonato espanhol, o Flávio mesmo abriu aí, o campeonato italiano, onde vezes as grandes estrelas do mundo jogavam na Itália, né? Que está retomando de novo essa força. Você vê que chegou Florentina, chegou Roma e chegou Inter de Milão. Os 3 títulos e a Itália vice nos 3. Dos 3, quer dizer, a Itália nos últimos anos nem estava chegando, né? E aí você pega o City, o Flávio deu aí, eu estava calculando aqui, quase 900 milhões por ano. 900 milhões de euros, gastando por ano. Desde quando voltou aí foi para a terceira, foi voltando, né? Deu isso tudo. Né? Mas não é só o City que tem dinheiro. Você pega o seu rival, o United não sabe onde gastar dinheiro. E contrata e vai. Para mim, o Guardiola, está entre os 3 maiores de todos os tempos, junto com o Ferguson. Né? Alex Ferguson, que era do City, ou do United. Não, mas calma aí. De melhor treinador, o Guardiola é bem melhor que o Ferguson. Não, mas o Ferguson já passou. O Ferguson, no auge dele, ganhou isso tudo aí que o Guardiola tá ganhando. Eu sei, mas não com o futebol que o Guardiola sempre mostra em todo clube que ele vai. Não, o Guardiola também, foi pro Bayern de Munique, fez o time jogar, ganhou o título. O Bayern de Munique deu de mão beijada esse ano o título pro Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund falou, não quero. Quero que você continue sendo campeão. Né? Ganhou com o Barcelona. No Barcelona foi 2 vezes ou uma campeão? 2, né? 2. O Guardiola foi 2. Então, quer dizer assim, não, ele pra mim tá entre os 3 maiores da história. Pra você não é o maior ainda? Eu acho que ele com o Ferguson fica pau a pau. E aí, do que eu vi, tô falando que eu vi, que teve lá, teve futebol antes que eu não vi, e junto com o próprio Ancelotti, que conquistou bastante também. Pra mim o Guardiola é o maior da história, o melhor da história também. Flávio, Bruno, Piperno, é o melhor da história o Guardiola? Pra mim, sim. Eu coloco como o melhor pelo que o time dele joga, pelo que... O Guardiola já montou as equipes dele de diversas maneiras. Ele joga hoje, teoricamente, com 4 zagueiros. Ele já jogou no Bayern sem zagueiro nenhum. Aí já jogou com lateral no meio, já jogou com lateral ponta, jogou sem centroavante, já jogou com centroavante, e sempre um jogo bonito, propondo e muito vencedor. Tem até uma estatística, o Vampeta citou bem o Ferguson. O Ferguson, ele ainda é o treinador na história com o maior número de títulos. Qualquer título, né? Juntando qualquer título. Os mais importantes, os menos importantes, 49 títulos. Aí o Guardiola hoje chegou ao seu 35º título. Ele iguala o Mircea Lucescu, o romeno, que dirigiu o Shakhtar Donetsk há muito tempo. Só que o Ferguson conquistou 49 títulos em 39 anos de carreira. O Guardiola conquistou 35 em 14 anos. Né? Então... depende, não sei quanto tempo ele vai querer ter de carreira, mas vai acabar. E o Ferguson também, Bruno, tem um negócio assim também, ele ficou num clube só, né? Ficou Manchester United, quase todos esses títulos no Manchester United. Um clube só. Agora, no começo antes de você começar, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode falar. Só complementando, o quinto nessa lista é o Felipão. Que mais ganhou? 27 títulos. Subtítulo, sim. Na virada do ano, eu comprei lá na Inglaterra uma edição especial da World Soccer com os supostos 100 maiores técnicos do mundo. Aí eles têm um ranking lá e tal, né? E dos 5 melhores lá, né, que merecem as reportagens especiais e tal. Aí tem o Guardiola, tem o Ferguson e tem o Rinus Michels. E o Cruyff também aparece nessa lista. Eu estou testando isso porque eu sei, por exemplo, que o Flávio adora o Rinus Michels. Eram outros tempos, menos campeonatos e tal, né? Mas também não vamos esquecer que o Michels ganhou a antiga Copa dos Campeões com times holandeses. Tinha o Cruyff em campo como líder. Aliás, com a Ajax. A última final que a Inter tinha perdido foi em 72 pro Ajax do Cruyff, e o Cruyff fez 2 gols na final. Então, e depois o Rinus Michels montou o carrossel, e mais tarde, em 88, ele ganha uma Euro. Então não tinha tantos títulos, ganhou muito Holanda, menos. A Euro, né, contra a Alemanha. Exatamente. Mas assim, do Van Basten. Eu acho que em quantidade e tal, enfim, o currículo do Guardiola vai ser de longe, mas vai bater fácil qualquer um outro, caso ele queira prolongar a carreira dele. Mas assim, a gente não pode descolar o trabalho desses caras do contexto, né? Então eu acho que assim... Até porque eles inspiraram o Guardiola. Exato. Aí, o Guardiola